Lerei do versículo 9 até o 18, para a mensagem desta manhã, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 18, tema da mensagem, reagindo às feridas da alma. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor, ou Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana, no seu coração, falava, só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo que ela já falou a nós, e oramos para que o Senhor fale conosco ainda, através da mensagem, meu Deus. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Ana tinha uma vida pessoal marcada pela aflição, pelo desgosto, pela angústia, pelas decepções. Ela carregava frustrações e feridas em sua alma e, sejamos sensatos, não eram por escolhas suas. Feridas que lhe causavam na alma ou que vinham à sua alma eram por coisas que não foram por decisões dela. E às vezes também nós enfrentamos feridas ou decepções que não são por nossas escolhas. Algumas são consequências de escolhas nossas, outras não. E no caso de Ana, por que ela estava tão triste, tão amargurada ou ferida? Lembrando a história, ela era estéril, esposa de Eucana, não podia ter filhos. E todos os anos ela acompanhava o seu esposo a Siló, o lugar onde ficava o tabernáculo, lugar de adoração, onde Israel, ou o povo de Israel viajava, para onde o povo de Israel viajava, para ali adorar ao Senhor, oferecer sacrifícios, gratidão a Deus, adoração em épocas de festa. E aquilo que era para ser um dia, ou uma viagem de alegria, para Ana se tornava uma tortura de alma. Mas por quê? Não porque ela não gostava de adorar ao Senhor. Pelo visto, nós entendemos que Ana amava a Deus, ou pelo menos tinha temor ao Senhor. Mas a sua dor na alma é porque em determinados momentos daquela viagem, ou de uma reunião, ela se tornava o assunto do encontro ou do reencontro. Ela era o assunto da mesa. Uns, para irritar, ou para ser mais preciso, Penina, que a Bíblia chama de rival, de sua rival, ela irritava a Ana, porque Penina tinha filhos e Ana não. Mas também o seu esposo Eucana, na melhor das intenções, tentava consolá-la, dizendo: não sou eu melhor para você do que 10 filhos, mas aquilo não a consolava e talvez até acrescentasse mais dor à alma de Ana. E situações semelhantes, irmãos, acontecem conosco. É claro, não
exatamente idêntico à situação que Ana se encontrava, mas nós nos identificamos com Ana quando em alguns momentos de reuniões ou de reencontros, nós somos o assunto da mesa, o motivo de zombaria ou de cobrança. Isso incomoda, pelo menos a mim, não sei a você. Sabe aquele reencontro de famílias em que tem a moça ou o moço que está ficando para titio, para titia, e é o assunto da mesa ou da reunião familiar, ou aquele amigo na reunião de encontro de amigos, de colegas de faculdade que fez o curso, mas não conseguiu trabalho na área, ou aquele que, apesar de todas as tentativas, não conseguiu sucesso no seu empreendimento e ele é reconhecido, talvez não explicitamente, mas implicitamente, como um fracassado, porque todo mundo deu certo, mas ele não deu certo na vida, porque tudo quanto ele fez não vingou. E as pessoas têm um prazer de lembrar disso, de cutucar a alma daquele que já tem feridas por coisas que não escolheram, e aí de novo a alma é aberta, ou a ferida é aberta, e começam a sagrar novamente, e até para não se passar por antipático, até brinca com a situação, faz piadas, mas lá dentro a alma suspira, uma vontade de sair, uma vontade de correr, de pedir licença, ir ali chorar um pouquinho. E muitas vezes isso tem sido a situação de muitas pessoas, e assim era com Ana, até que Ana reagiu. Até que Ana tomou uma decisão, e isso mudou a vida de Ana. E a história de Ana tem sido um exemplo para todos nós, que não precisamos ser um estereótipo, viver um estigma de pessoa fracassada, mas que confiando e buscando ao Senhor, reagindo às dores, às feridas, nós podemos viver algo diferente em Deus. Com a ajuda de Deus, a sua vida pode ser melhor. Eu não estou falando sem sofrimento ou sem lutas, mas podemos viver uma vida de outra maneira, de perspectiva diferente, se reagirmos às feridas da alma. Porque creiam, meus irmãos, Deus tem olhos e ouvidos atentos para ver o nosso coração, para nos responder conforme a sua vontade para o nosso bem. Porque nós cremos no que a palavra de Deus diz, que Ele não despreza um coração quebrantado, uma pessoa que o invoca, que o busca em verdade, com toda a sinceridade e integridade de coração, como Ana fez. E para todos que se identificam com Ana em alguma área de sua vida, deve observar e crer no que a palavra de Deus diz, e perfazer os passos de Ana, até que tenha resposta do Senhor. E como Ana reagiu às suas feridas e aos sentimentos que essas feridas lhe trouxeram, e como nós podemos reagir? Em primeiro lugar, reaja aos sentimentos, especialmente aos causados pelas feridas da alma, buscando a face do Senhor. Você já sabe disso, mas às vezes nos esquecemos. Reaja buscando a face do Senhor, até mesmo antes de buscar ou de tirar satisfações com aqueles que nos causam feridas. Busque a Deus antes de tudo. Busque a Deus por tudo. A passagem que nós lemos descreve Ana com uma amargura de alma, desgostosa, aflita, ansiosa e, por que não, angustiada, um aperto de coração, um sufoco na alma, uma pessoa como que quem quer respirar, mas não consegue achar ar, não consegue achar saída, não consegue achar solução aparente. E ela é um exemplo que inclusive pessoas de fé também sofrem, também passam por angústia, também passam por sofrimentos, mas pessoas de fé têm uma saída, que é a presença do nosso Deus. Nós temos a quem recorrer, nós temos um lugar, que é aos pés do Senhor, e o fato é que não escolhemos os nossos sentimentos. Você não acorda de manhã e fala assim: hoje eu escolho ficar irado, não, hoje eu escolho a amargura da minha alma, não, hoje eu escolho ser feliz, ou me sentir feliz. Você não escolhe os sentimentos, mas você pode escolher como reagirá a eles.
O amargor ou amargura é o resultado de algo que nós experimentamos. Isso vem da culinária. Quando nós comemos algo que é amargo e aí nosso paladar percebe que aquele alimento é amargo. Tem gente que gosta de coisas amargas. Eu gosto de pipoca queimada, por exemplo. É gosto pessoal. Gosto, né? Fica aquela rapinha no fundo e até senti o gosto agora. Tem gente que não gosta, mas tem outras coisas amargas que eu não gosto. Mas de forma geral, nós não gostamos daquilo que é amargo. E é interessante que a Bíblia pega essa palavra, ou toma emprestada essa palavra da culinária, da gastronomia, para falar sobre a alma. Porque às vezes palavras ou circunstâncias trazem esse amargor à alma. E nós podemos permitir que a amargura tome lugar e nos desfigure, e inclusive tomando lugar e permanecendo na nossa alma, essa amargura pode se transformar em ira. Isso, uma ira injusta, não estou falando daquela indignação justa, mas inclusive a Bíblia diz que nós podemos nos irar, mas não devemos deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então essa amargura pode se transformar em ira, direcionar uma indignação a pessoas, a circunstâncias, até mesmo de forma injusta, e se não tratarmos a ira, se deixarmos que a ira tome conta da nossa alma, essa ira pode avançar para a cólera, que é uma indignação indeterminada, ou indiscriminada, para todos os lados, para dentro, para cima, até chega a blasfemar de Deus. Então nós podemos deixar que esses sentimentos tomem conta do nosso coração e nos dominem, ou podemos buscar a face do Senhor e derramar diante de Deus todo o nosso coração, todos os nossos sentimentos, e encontrar no Senhor e do Senhor ajuda, força, restauração, para vencermos e enfrentarmos as circunstâncias. Porque às vezes Deus não muda as circunstâncias, mas Ele nos muda nas circunstâncias para enfrentarmos as circunstâncias com a ajuda dEle. Mas reage, irmão, como Ana fez, buscando a presença de Deus. Aquele sentimento não a distanciou de Deus, pelo contrário, a impulsionou, a levou à presença de Deus. Aconteça o que acontecer, busque a face do Senhor. Mas em segundo lugar, reaja às feridas da alma, perseverando em oração diante de Deus. Comece orando e continue orando. Como Ana fez aqui no versículo 12, a Bíblia nos diz, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca ali. A oração durou alguns minutos, talvez algumas horas. Às vezes a nossa oração tem que durar durante dias, meses, talvez anos, mas não desista. Persevere. Quando estamos em estado crítico de alma, quando está doendo, a última coisa com que nos preocupamos, irmãos, é com rituais, é se as nossas palavras estão sendo bonitas, se as concordâncias verbais estão corretas, se eu estou usando a vírgula do jeito certo quando estou falando com Deus, e a gente nem se preocupa tanto com o que as pessoas estão vendo. Quem está com a alma doendo de verdade, quer mesmo ser curado por Deus, quer ser ouvido por Deus. E enquanto Ana estava ali clamando ao Senhor, embora na sua alma, não em voz alta, Eli estava observando, e ela somente movimentava os lábios, mas também lá estava Ana, derramando o seu coração diante do Senhor, sem se preocupar com protocolos, sem se preocupar se estava usando a ordem certa, se estava agradecendo ou pedindo primeiro, porque quando estamos diante do Senhor, com o coração em pedaços, quebrantado, tudo que nos importa é derramar diante de Deus o nosso coração. E as orações que nós mais lembramos, geralmente são aquelas que nós fizemos com o coração quebrado. Aliás, são aquelas orações que nós fizemos e nem usamos palavras, que a gente só chorou ou ficou em silêncio, mas o Espírito Santo estava lá nos ajudando, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, com aquilo que nós nem conseguimos dizer, mas Ele nos ajudava e Deus nos via. Então persevere diante do Senhor. Até quando? Até que você tenha a resposta do Senhor.
até que ele traga alívio ao seu coração. E perseverar em oração foi o que Jesus ensinou em Lucas, no capítulo 18, de 1 a 8, nós não vamos lá, mas Jesus ensinou através de uma parábola, uma mulher viúva, que insistentemente pedia a um juiz para atender a sua causa, e aquele juiz era injusto. Mas ela perseverou e ele respondeu, não porque ele era justo, mas porque ele já não aguentava mais aquela mulher, o tempo todo buscando a resposta dele. E então Jesus disse, quanto mais Deus, não porque Deus era semelhante ou é semelhante àquele juiz injusto, mas porque se até o juiz injusto respondeu, quanto mais Deus, que é misericordioso, ele não vai responder aos seus filhos, aos seus escolhidos, aos que buscam, aos que clamam. Então persevere, não desista, porque Deus não nos evita, Deus não fecha a porta, não fecha a janela, muito pelo contrário, Deus te espera. Deus te espera. Deus quer ouvir a tua voz, Deus quer ver o teu coração, Ele te recebe e Ele te dá suporte, porque em Hebreus no capítulo 4, versículo 16, a Bíblia falando sobre o nosso grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, diz assim, cheguemos pois com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O Senhor, nosso Deus, conhece perfeitamente as dores que nos marcam, que nos marcaram, mas Ele não quer que fiquemos marcados por essas dores para sempre. Talvez possam ficar cicatrizes, mas a marca que Ele quer ver em nós e que as pessoas vejam em nós é a marca de Jesus. É a marca de alguém que foi ferido sim, mas foi curado pela graça de Jesus. E aí a sua história, como a história de Ana, vai servir para a glória de Deus e para o bem das pessoas, porque assim como Deus curou a você, Ele pode curar outros. Qual é a sua história? Deus não desperdiça a sua história, Ele usa a sua vida para falar a vida de outros, para falar o que Ele pode fazer àqueles que o invocam. E busque a face do Senhor e persevere em buscar, porque no fim de Lucas capítulo 18, lá no versículo 8, Jesus termina a lição da parábola com uma pergunta. A pergunta foi, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E um autor disse que perseverança é fé a longo prazo. É aquela fé que não esmorece, mesmo quando parece que Deus não responde. É aquela fé que dura mesmo com o tempo, ou que resiste às provas do tempo. Então você tem buscado a Deus, tem alguma causa que você está colocando diante do Senhor, então continue colocando. Mas por último, reaja às feridas da alma, prontificando-se a crer na resposta de Deus, porque Deus responde do seu jeito, a seu tempo, mas Ele responde. E nós devemos pedir sim, porque a palavra de Deus nos diz isso, ela nos ensina, mas devemos pedir com propósito e com confiança. A Bíblia nos diz que Deus é galardoador dos que o buscam, Deus recompensa aqueles que o buscam, pela fé. Ele dá resposta, mas a pergunta é, com qual propósito você busca a Deus? Com qual propósito nós o invocamos? Ou quando nós pedimos algo a Deus, com que propósito nós pedimos? Quando você levantou a sua mão pedindo, ou colocando diante do Senhor alguma necessidade, com qual propósito você colocou? Foi para uma satisfação pessoal ou para atender um propósito de Deus? Porque às vezes nós pedimos coisas para a nossa satisfação pessoal, e não para cumprir o propósito de Deus. Ana pedia um filho, mas para oferecer a Deus. Ela pedia a Deus um filho da parte de Deus, vindo de Deus, mas para dá-lo a Deus. O que você pede, pode pedir, mas peça para dar a Deus, para que cumpra o propósito de Deus e não seu próprio deleite. Às vezes pedimos o que é bom, mas pensando no que não é bem. O que pedimos até é bom, mas a intenção não é boa. É o que Tiago disse, nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, ou pedimos para o nosso próprio deleite, e não para cumprir o propósito de Deus. Senhor, que o Senhor me dê um filho, para eu poder dedicá-lo ao Senhor. Esse foi o pedido de Ana. Não foi para jogar na cara de Penina, me perdoe a expressão.
Não foi para que fosse uma vingança a Penina, mas foi para provar o bem de Deus na sua vida e dedicá-lo ao Senhor. Mas além de propósito, é preciso pedir com confiança. Pois também Tiago disse, quando a gente pede, no caso ele fala sobre sabedoria, mas o texto fala a respeito de dúvida, ele disse assim: peça porém com fé e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para uma e para outra parte. E Ana, quando ela estava lá orando, ela ouviu o que saiu da boca do sumo sacerdote Eli, mas ela entendeu e creu que aquela não era a palavra de Eli, era a palavra de Deus. Ela tomou como palavra de Deus. Então ela buscou a Deus com um propósito e confiou na resposta do Senhor. E não houve ali um sinal, não houve um terremoto, não teve uma visão, ela simplesmente ouviu e creu. E aquilo foi suficiente, porque Ana se ajoelhou diante do Senhor, amargurada, aflita, angustiada, mas ela levantou aliviada. E eu acho interessante uma frase que o pastor Isaías Mota, foi nosso professor aqui no seminário, hoje está com Jesus. Ele disse em uma aula, nunca mais esqueço: não importa como nós estamos, ou como está o nosso coração, ou os nossos sentimentos, quando chegamos diante de Deus, quando colocamos tudo diante do Senhor, com toda a sinceridade do nosso coração, e nos levantamos daquele lugar, nós não nos levantamos da mesma forma, nós levantamos diferente, porque aquilo ficou no altar, Deus está tratando, e levantamos diferentes. Por isso, reaja às feridas, aos sentimentos, indo à presença do Senhor, e creia que Ele responde, da forma dele, mas para o nosso bem. Então que Deus nos abençoe. Amém.